Hoje nós vamos para o capítulo 3, as qualificações do diácono. Introdução. Nós vamos ler, eu costumo explicar o conteúdo e a leitura ela ser feita em casa. Mas eu vou ler com vocês, porque eu percebo que, enfim, é uma didática, é uma estratégia mais apropriada e que alguns dos irmãos já comentaram que se adequam melhor, tá bom? Então nós vamos seguir a leitura e o destaque assim, de alguns pontos que são mais importantes, tá bom? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, eu faço uma explicação, né, um comentário, e aí depois eu abro. Em alguns momentos eu vou abrir para algumas colocações, só para a gente administrar bem o tempo, porque quando nós lemos, né, pode ser que tome um pouco de tempo da aula, então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, introdução. As qualificações diaconais são os requisitos imprescindíveis que tornam o obreiro cristão apto a exercer o ministério de socorro aos necessitados e de serviço aos santos. Tais qualificações acham-se compendiadas em Atos, capítulo 6, versículo 13, e na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Em ambas as passagens, há um elenco de virtudes e requisitos que só encontraremos em homens de raríssimo valor. Por que tais qualificações fazem-se tão necessárias? A resposta é óbvia. Diferentemente do escravo do Antigo Testamento, de quem era requerida apenas uma cega subserviência, o diácono do Testamento Novo viria a ocupar um lugar de honrado destaque na Igreja de Cristo. Não seria ele um servo comum, erguer-se-ia como ministro, eis porque lhe são reclamadas qualificações tão distinguidas. Só uma consideração, será que todo mundo está ciente que nós viemos para cá? Será que não tem ninguém lá embaixo? Pode fazer, pode, Thiago. Só faz assim, como o pessoal do discipulado está na sala, só fala para quem estiver lá cuidando para orientar eles para subirem, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Bom, dessa parte aqui, gente, o mais importante é o seguinte, dessa introdução, é que essas qualificações do diácono, do diaconato, elas não são da Assembleia de Deus Ministério Ferreira, tá? Essas qualificações, elas são bíblicas, tá ok? E quais são os dois textos fundamentais a partir dos quais nós podemos verificar quais são as qualificações necessárias ao diaconato? Atos, capítulo 6, versículo 3, e primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. Pai do Senhor, tudo bem? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Você ia sentar aqui, ó? Pode, aqui na frente, mas... Pai do Senhor, prazer, tudo bem? Muito prazer, Danilo. Pai do Senhor, tudo bem? Prazer. Gente, não repara essa câmera aqui, não. É que o irmão trouxe pra gente, caso tem algumas pessoas que às vezes estão com alguma dificuldade de vir, né, questão de saúde e tudo mais, a gente só está gravando mesmo para mandar o link. Aí se vocês quiserem também depois o link, para revisar, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? Mas sintam-se em casa, tem uma água ali, ó, fica à vontade, vocês estão em casa. Tá? Tá, precisa de uma apostila, ó. Toma aqui a apostila, aqui, ó, página 17. Vocês são de que congregação? Do Paraisópolis? Ah, que bom. Pastor Luciano. Vocês sabem se vem mais alguém de lá? O pastor disse que vinham algumas pessoas. Aqui. Mandou, né?
Eu só tenho essa apostila aí, se vier mais alguém eu vou ficar devendo, mas aí depois eles me passam a quantidade certa para na semana que vem eu trazer. Bom que já está com vocês aí, né? Tá bom? Deus abençoe, gente, fica à vontade. Bom, então aqui, nessa introdução, esses são os textos fundamentais a partir dos quais nós conhecemos quais são essas qualificações, tá bom? Atos capítulo 6, versículo 3 e 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 13, né? Atos capítulo 6, nós já discutimos na aula passada. Quais são as 3 qualificações presentes em Atos capítulo 6? Cheio do Espírito Santo, sabedoria, e isso, bom testemunho. Então, essas foram as 3 qualificações que os apóstolos, eles observaram na inauguração, na criação dos diáconos ali, né, desse ministério. Ali no início, né, na formação, foram esses, porque em Atos capítulo 6 nós temos o início, né, do diaconato. Tá? Só lembrando um pouquinho da aula passada também, o diaconato ele nasceu para quê? Para resolver um problema. Então existia um problema ali na igreja, não é? E ali os diáconos eles foram levantados para o quê? Para resolver, e não muda muito não, tá bom? A gente está aí para resolver problema. Dessa forma, apoiar e auxiliar a igreja de Cristo, tá bom? Bom, vamos lá. O depoimento de um pastor sobre seu amigo diácono. Tem um amigo cuja vocação é ser diácono. Neste ministério, não lhe foi difícil alcançar a excelência, pois sempre reconheceu com profunda humildade ter sido ungido para servir a mesa de Cristo, a mesa da igreja e a mesa de seu pastor. Para esse meu amigo, a diaconia uma raríssima oportunidade de agradar ao Senhor Jesus. Com que solicitude o diácono serve à igreja de Cristo? Sabe lidar com as crianças, é tolerante com os jovens, trata os idosos com paciência, socorre os necessitados, evangeliza e está sempre à disposição dos que se afadigam na palavra. Tão especial é esse meu amigo que o ministério achou por bem, certa vez, homenageá-lo. Mas como premiar alguém que tão eficazmente vinha desempenhando o diaconato? Que ao presbiterato seja promovido. E assim foi. De um dia para o outro, perdemos um excelente diácono e não ganhamos um presbítero. Tempos depois, lá estava o meu amigo, importunando o pastor a fim de voltar às lides diaconais. E a sua importunação era tão oportuna que não havia como desconsiderá-la. A fim de remediar a situação, houveram por bem repromovê-lo à função para a qual fora vocacionado. Da última vez que o vi, não se cabia a ele de tanto contentamento. Afinal, poucos são os diáconos que logram tantas qualificações como esse meu dileto e afeiçoado amigo. Faz bem? Estamos fazendo um teste aqui do lugar, vamos ver. Tem o ar não, mas tem a ventilação ali. Bom, esse depoimento, gente, é assim, ele se adequa àquilo que a gente comentou, de que aqui no Ministério Ferreira houve um concílio de pastores, né? Os pastores eles foram pastores de todas as regionais, de campos também do interior, um representante de cada lugar. Eu tive o privilégio de ir, foi uma honra estar ali naquele dia, foram tratados alguns assuntos. E dentre esses assuntos, um dos assuntos foi a questão da consagração por escadinha, que a gente tem esse costume, não tem? De escadinha, de falar, começa com diácono, depois sobe para presbítero, depois sobe para evangelista, depois sobe para pastor.
é só subindo, né? Descendo, que descer que é bom nada, né? Aí, coisa de crente, acho que já começa errado daí, né? O negócio é descer. Mas e essa ideia, ela foi questionada e nós assumimos o quê? Aqui no Ministério do Ferreira, que a cada cargo ali, ele tem a ver com o chamado da pessoa. Então, já aconteceu algumas pessoas que elas foram consagradas até direto em alguns cargos, tá bom? Então, tem algumas pessoas que elas já são consagradas direto. Normalmente, só que é assim, só que eu penso o seguinte, pode ser consagrado direto? Pode, mas depende muito da necessidade. O que eu penso é o seguinte, mas o meu chamado é ser pastor. Mas pastor é servo, então dá certo para ser diácono. Mas meu chamado é presbítero, mas presbítero é servo, então dá certo também para ser diácono. Né? Mas, de qualquer forma, tem pessoas que elas realmente elas têm qualificações até maiores do que outras pessoas para o exercício do diaconato, né? Aqui na igreja, aqui no Ferreira mesmo, quando a gente pensa num diácono de excelência, nós pensamos, por exemplo, dentre alguns exemplos, mas um nome que se destaca é quem? Pastor Rogerinho. Ele é pastor, só que você vê que ele se destaca muito, porque a gente aprende muito com ele, como diácono. Ele é pastor, mas ele não deixou de ser servo, né? E até o próprio pastor Levi, ele comenta que algo que ele gosta de... Duas coisas que ele gosta de fazer, mas que às vezes não pode. Uma que ele fala que ele é um diácono, né? Que ele gosta de servir. Às vezes ele está sentado, ele gosta de cair um negócio, ele já vai lá, já tem aquela proatividade de fazer, né? E outra coisa é dar aula, que ele gosta muito, mas às vezes gosta muito. Só que não pode, né? Acaba sendo impedido por algumas questões ligadas à sua responsabilidade, né? Mas assim, tem ali no Paraisópolis, tem alguém, não precisa citar um nome assim, mas tem alguém que vocês, quando pensa num diácono, numa diaconisa com excelência, vocês já lembram de alguém? Já tem alguém em mente, né? E ali no Arpoador, tem alguém que você já, quando pensa num diácono, numa diaconisa, já pensa em alguém? Já ele aí já? Olha só, já é o companheiro, já. Já está aprovado, então. É ele, então, né? Amém. Então é isso é muito bom. A Nicinha também, né? Também tem. Eu já penso mais para o lado de missão, porque eu gosto muito de evangelizar. Né? Uhum. Inclusive, não sei se o irmão estava aqui, né? Quando o pastor Alessandro falou de um homem que foi evangelizado por uma pessoa, foi comigo. Olha só. E eu não deixei ele sair enquanto eu não levei ele. O pastor disse, não, espera um pouco, eu vou levar. Eu costumo evangelizar aqui no parque, né? Eu sempre ando com folheto na minha mochila, toda bolsa minha tem folheto. Eu não perco a oportunidade, né? Para motorista de Uber, para aqui no parque ou no hospital, como eu estava hoje, eu já entro falando de Jesus. Então, eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe era assim. E para mim, a coisa melhor que eu acho é fazer missão pessoal. Tem como fugir do chamado? Hã? Tem como fugir do chamado? Não tem. Não né? tem. Né? Então, esse curso, não é que nesse curso você vai se tornar um diácono, uma diaconisa. Não é. Né? O diácono, a diaconisa, ele está apto a resolver problema. O curso, ele vai, na verdade, aperfeiçoar, porque às vezes pode acontecer da gente pecar por excesso. Entende? E às vezes tem coisas que nós não fazemos também por falta de conhecimento.
Então a gente não tem nem o senso de urgência, porque a gente não sabe que existe, né, a necessidade. Então é mais para a gente ter assim, uma orientação, mas não é para fazer um diácono, fazer uma diaconisa. Tanto é que nós conhecemos, sim, excelentes diáconos, diaconisas que não tiveram oportunidade de formação, mas que são referência. Mas nós temos a oportunidade aqui, né, de aprender, né, de discutir, de trazer à sala, à aula, um pouco da experiência que nós observamos neles, para que a gente, nessa troca de experiência, possa errar menos, né, e acertar mais e fazer um serviço com mais qualidade, de acordo com o nosso chamado. Uma das coisas que eu acho importante na diaconia é que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Tudo tem um cronograma, tem uma regra, tem alguém que você tem que avisar para ver se você pode fazer alguma coisa. Um exemplo é que, né, alguns anos atrás, que eu era mais novinha aqui, na ceia, então estava cheia a igreja e tal, menina, eu estava vendo aquelas pessoas assim, ó, com a boca molhada, com a boca seca. E eu já queria dar água para a igreja inteira na bandeja. Mas vai agradar, vai desagradar. Pode agradar, pode desagradar, mas aí o problema não é seu. O problema é da pessoa, como ela está interpretando. Agora, não é também para ser bruto. Não é? A gente precisa saber a hora certa de falar, com a pessoa certa, no momento certo e da maneira certa. Tem pessoa que quer levar assunto, que é para você conversar com o seu pastor, você quer levar o assunto para outro obreiro. Quer matar? Quer acabar com sua família? Quer acabar com a sua casa? Leva problema para a sua casa na mesa, com seu filho e com a sua filha lá ouvindo. Não é isso que quer? Porque não adianta depois ficar orando, indo para consagração, sendo que se pega lá, começa a pegar e falar mal da vida das pessoas na mesa de casa. No altar da família lá, que está na mesa, você pega os problemas, pega aquele problema de alguém e fala, quer piorar? Fala com gosto que a pessoa caiu. Dá risada para você ver que maldição você está levando para sua casa. Não faça. Se tiver que falar de alguém, se tiver que fofocar de alguém, fofoca de joelho quando você for orar. Aí você fofoca mesmo. Fala, né, é para Deus, né? Para Deus você pode fofocar. Pega e conta a história com detalhe para Deus. Mas para sua família, não. Para sua família, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Não faça isso. Você vai matar a sua casa, vai acabar com a sua família. Você soube de um problema. Morreu com você. Você vai resolver? Vou. Então resolva. Agora não tem a ver com você? Guarda. Tem que ser discreto. Imagina. Você acha que não? Você acha que quando aconteceu um caso ali na igreja que eu estou congregando, Danilo, você é obreiro ali, né? Me conta direito, o que aconteceu aí com aquele outro obreiro lá? Aquele casal, aquela família, aconteceu. Me conta como é que foi. Não, deixa eu te contar como é que foi. É assim? Nem sabe se é verdade. E aí eu como obreiro, né? Porque depois vão falar, não, os obreiros lá, realmente eu peguei. E às vezes eu nem sei, estou falando um achismo, e as pessoas veem como que eu sou uma figura de autoridade, né? Para ele, entende que eu sou obreiro, então é como se eu fosse um pastor. Sai como se realmente fosse uma informação verdadeira. Não faça isso. Língua dobre, né? Fofoqueiro. Olha só, o bom diácono é discreto, sabe guardar segredos sem comprometer o caráter de seus conservos. Ele tem uma só palavra. Não se preocupe em ser politicamente correto, conquanto seja justo, fiel e leal. Outra coisa também com relação à palavra, né? As pessoas podem confiar em você? Sobre isso daí, sabe o que eu aprendi? Que, Mantalita, olha só, se eu prometer uma coisa para a senhora e não cumprir, a senhora vai ter confiança em mim? Pode ser que a senhora dê uma segunda chance. E se eu de novo falhar com a senhora e não cumprir de novo? A senhora vai confiar cada vez menos.
chega uma hora, Não confia mais. toma cuidado que às vezes isso acontece até com a gente, viu? Às vezes você promete, a gente promete pra gente mesmo que vai, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não faz. A gente não tem confiança na gente. Porque a gente tem que ter uma palavra só. Seja para as nossas, para aquilo que a gente falar que vai fazer, fala. Por isso que tem que tomar cuidado às vezes com grandes responsabilidades. Não é para fugir das grandes responsabilidades. Tem pessoa que também tem medo de se comprometer. Não sei, se der eu venho, né? Não, tem que ter o compromisso. Mas se deu a palavra, vai fazer o quê? Vai honrar. Vai cumprir. Se ensina ou não tem conversa. Vem do maligno. Então, a confiança, eu quero saber assim, o seu pastor vai poder contar com você? É natural, gente, olha só como é natural. Danilo, eu não sei se meu pastor vai poder contar comigo. Então, vamos voltar então. Isso da pessoa poder contar com você não é nem para ser diácono, é para ser crente. Porque eu não sei. Então, se não sabe, é que nem aquela pessoa que aceita Jesus, mas vamos batizar. Não sei. Então, aceitou? Né? Então, ter uma palavra só é ser crente. Então, não precisa ter medo, assim. Tenha. Então, assim, não é nem, eu não sei se eu estou qualificado para ser diácono, porque... Não, você está qualificado para ser crente. Por isso tem que ter uma palavra só. Tem que ser uma pessoa que é de confiança. As pessoas não podem ver uma coisa e ver duas coisas quando olham para você. As pessoas não podem ficar com o olho, sabe, com o pé atrás com você. As pessoas falam, não, eu confio cegamente no irmão. A irmã, eu confio. A irmã, né? Igual a gente vê aquelas histórias assim, missionárias que chegaram pessoas querendo matar todo mundo, o obreiro, não, arranca minha vida então, mas eu não nego. Parece que hoje em dia isso está bem mais fraco, né? Antigamente era, não, você nega Cristo aí? Não, pode me colocar no fogo. Hoje em dia o pessoal fala, não, depois eu peço perdão. Né? Na verdade, já vi pessoa dando risada, é porque o pessoal morreu, era só negar, continuar a ser vivo e depois... Porque hoje em dia tem uma relativização da palavra. A palavra hoje é um negócio tão assim, né? Casei, disse sim no altar, mas não tá dando, né? Me comprometi ali na igreja, mas não tá dando mais, sabe? Não, gente, a palavra, você não deu a palavra? Então é até a morte. Tem que estar lá, a pessoa tem que falar, não, eu confio no irmão ali, o irmão, ele é fiel. Entende? Tem que ser, coisa séria, né? Isso daí, como eu falei, antes de ser diácono, é ser crente. Tá? Os diáconos qualificados se esforçam para controlar a língua. Pelo fato de o ministério dos diáconos consistir em servir, eles manterão incontáveis interações com as pessoas. Vai ter muita coisa que você vai ouvir e ficar sabendo, viu? E essas interações não ocorrerão sempre com os santos mais radiantes. Vai ter gente reclamando do pastor, vai ter gente querendo contar caso que não tem certeza se é verdade. E aí vai provar se você é ou não é, porque começa bem, mas não é como você começa, é como você termina. Tá? Começa dando ouvido, daqui a pouco você está dividindo a igreja junto com os atribulados, se você não vigiar. Tá? Os diáconos serão confrontados muitas vezes com pessoas que sofrem e passam por lutas. Algumas delas se encontrarão descontentes e propensas a reclamar. Nessa igreja ninguém ajuda, nessa igreja ninguém olha para a gente, essa igreja aqui, não dá não, essa igreja aqui as pessoas valorizam um pouco a gente. Você mesmo, você tem oportunidade? Não tem, né? Tá vendo? Tô falando, ninguém tem oportunidade dessa igreja mesmo não. Você é uma pessoa que devia ter oportunidade. Você era uma pessoa que já era para ser presbítero. Você já era para ser pastor. Você ainda é diácono, né? O pastor não olha para você. Você vai ouvir isso daqui. Já tô falando, tô até falando, cantando a bola, que o diabo vai falar nessas frases para você daqui a algum tempo, viu? Então, já se
né? Já se resguarda, né? Um dia perguntaram para um irmão, nossa, você ainda é presbítero, meu irmão? Já era para você ser pastor. Aí o irmão respondeu, pois não era nem para eu ser crente, foi a graça de Deus que me alcançou, porque eu era um pecador que não valia nada, né? Então, tô no lucro, meu irmão, tô no lucro. Então tomar cuidado que a gente vai ouvir muita coisa, viu? Em todas essas interações, o diácono deve ser compassivo, permanecendo ao mesmo tempo vigilante e em guarda a língua. Os diáconos que cumprem o papel bíblico guardarão. Tomar cuidado com política. Toma cuidado, porque não é todo mundo que tem a maturidade que você tem, gente. Às vezes a pessoa, você tem... às vezes você tem uma posição política, a outra pessoa tem outra posição política. Você pode, claro, lógico que você vai colocar, mas toma cuidado, que às vezes na igreja, até a pessoa, ela tem uma certa maturidade, às vezes pode ser que ela defenda alguns partidos que não sejam partidos... O que eu estou falando não é para você não ficar, ser aquela pessoa omissa. Claro que você vai ter uma posição, né? Que seja... de direita, que seja mais de direita também, né? Mas assim, mas o que acontece? Toma cuidado, não tem outro lado não, meu irmão, não tem como. Mas assim, não tem como ter outro lado não. Mas o que acontece? Mas pode ser que você vai pegar e você vai discutir, às vezes, a situação, não compensa. Você vai querer discutir, não, porque a direita, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque você vai comprar briga, você vai discutir com o irmão. Não é para você discutir, aqui não é esse o propósito. Entende? Numa ocasião com seus amigos, tudo bem, mas toma cuidado para não discutir. E outra, se a pessoa sabe da sua posição, aí já chega para você, para discutir com você. Tem ali um jogo de cintura. Porque, mas aquele irmão, Danilo, ele é do ruim mesmo, né? Ele é militante mesmo. Eu falei, meu irmão, ora pela vida dele, não perde ele, toma cuidado, né? Toma cuidado ali, porque agora você a sua palavra tem autoridade, você agora é obreiro. Você não é qualquer coisa mais, não, assim, você não é qualquer coisa, você não é aquela pessoa que não é mais, não está mais em evidência, não. Você tá em evidência agora, né? Então toma cuidado, porque aquilo ali pode matar a pessoa. Então toma cuidado, mantenha a sua posição, mas deixa a pessoa ela observar a sua vida, observar a sua coerência, né? E aí, quem sabe, né, Deus até trabalha na vida da pessoa e ela até não é mais coerente em todas as visões, inclusive, por exemplo, nessa visão política, né? Time de futebol, pelo amor de Deus, né? Não é coisa para ficar discutindo, não, mas não vai discutir, isso aí não é nem para falar aqui em igreja, né? Assim, de arrumar briga por causa de futebol, né? Isso aí é brincadeira, né? Não vou nem seguir adiante nesse tema aqui. Mas olha só, a língua. Os diáconos que cumprem o papel bíblico guardarão a língua. O que é isso? A fim de não revelar informações que as pessoas por eles servidas não devem saber ou apenas não precisam saber. Sim, o pastor Mike se comporta desse jeito às vezes, que fica entre nós. É uma grande luta até para alguns de nós diáconos. Deve guardar a língua a fim de não incorrer em uma fofoca ou calúnia, quando relatam conversas ou informações a outras pessoas. Então, guardar a língua. Outra coisa, guardar os ouvidos, para não fazerem parte de alguma fofoca ou calúnia, contra líderes da igreja ou outros membros. É mesmo? Ela disse isso? Eu já suspeitava, mas agora manterei distância de uma vez por todas. Então, às vezes, gente, a melhor coisa que você tem para fazer é ficar fora de roda de conversa. Fica fora de roda de conversa, não fica tomando partido, não, mas você não sabe, você não tem todas as informações. Você pode até ter ali uma suspeita sua, mas você não tem ali, não tem por que ficar ouvindo causa. O pessoal fala da fofoca, né? Aquela coisa, toma cuidado, a pessoa está focando de alguém e vai fofocar de você também. Né? Tá falando mal de alguém para você, pode falar mal de você para alguém, né? Então, a fofoca morre, né? Acaba, não teria mais fofoca se não tivesse ouvidos. Então, quando tiver um ouvido, mas não existe aquela coisa da pessoa falar também,
vai morrer comigo, né? Se tá ouvindo é porque quer passar. Porque não vai querer... Conversa em casa, né? Com a esposa, aí conta tudo. Com a minha esposa, eu sou um maior fofoqueiro. Eu e ela lá, ela conversa pra mim, só nós dois e tal. Agora, na rua, é o que você falou, é a famosa frase, né? Quando tem a rodinha, é complicado, né? Assim, é complicado. É a frase chave quando começar uma fofoca. Já manda. É que às vezes a pessoa da maldade ela pega falar com você, ela passa uma fofoca, Pode jogar por você. aí quando chega a outra pessoa, ela fala assim, então, é fulano que sabe, ele que me contou. Foi ele que então. me contou. Eu em casa eu converso com a minha esposa, a gente conversa tudo lá dentro de casa. Eu acho que essa parte... Gente, essa parte aí é uma parte assim... Os dois lados, tanto para a mulher como para homem. A mulher, ela é muito observadora. Toma cuidado. E outra, é ruim a gente sentir de fora dos assuntos. Tá todo mundo sabendo de um assunto, a gente não tá. É complicado. Mas assim, vigia. Vigia porque às vezes esse assunto aí não é nem... sabe como é que vai fazer para saber do assunto? Primeiro, perguntar, o assunto tem a ver com você? Tem. Se não tem, vai mudar a sua vida? Não vai. Agora, se for mudar a sua vida, se é um escândalo, um problema, chega na pessoa certa. Aí você já vai acabar com o assunto. Na pessoa certa, ou no seu líder, no seu pastor. Aí você vai saber, né? Vai saber com exatidão. Então, assim, toma cuidado com essa questão de fofoca aí, porque às vezes você acha que você vai tá por dentro dos assuntos para manter a amizade. Eu não sei se o final disso aí vai manter muita amizade, não. O final, normalmente, no começo é bom, né? Tá sempre com a pizza lá, com as coisas, tá bem legal. No final... Uns tempinhos atrás, a pessoa veio falar mal de uma pessoa, né? Eu conheci a pessoa. Aí ela falava, eu ficava, é osso. É osso. Aí no final ela percebeu, essa pessoa percebia. Aí depois, no final, ela viu que eu não tava falando dela. Aí mandou aquela frase pra... Vamos orar. Mas vamos orar, né? Quem somos nós para ajudar, né? Depois que acabou com a pessoa, né? E hoje você Fazer o quê? Você não quer ser assim no serviço, né? As pessoas vêm falar, né? É complicado. Aí ele viu na câmera e ele lá falando. Eu estava com a câmera olhando e ele falando. Ele falando, eu aqui. E aqui já no meu ouvido já o Espírito Santo está falando, né? Aí quando ele terminou de falar, ele falou assim, quem somos nós para não? Deixa eu falar. Foi. Aí ficou tão sem graça, Cara, assim, no livro. O que nós podemos fazer? O senhor já orientou, não já orientou? Não aprendeu? Vamos lá. Olha, vamos... Entendeu? Mas aí não tem como. Tipo assim, eu penso assim, não sei. Na minha área, eu absorvo muita conversa, principalmente porque onde eu trabalho, a maioria é tudo pagão, tudo. Então eu acabo absorvendo muitas coisas, sabe? Mas, tipo assim, eu fico na minha. Agora, quando vem para conversar, se for conversa religiosa, falando de Deus, eu estou sempre ali. Agora, caso contrário, eu não posso sair do lugar. Por exemplo, eu trabalho numa portaria. A portaria tem vários movimentos, né? O pessoal fica. Então, é umas conversas que não tem pessoa que nem se toca, que está te incomodando e tá... Eu estou pedindo muito para Deus, e Deus já falou que está preparando uma porta para mim. Porque, às vezes, até eu chegar aqui em casa, eu chego tão fatigado, mas tão fatigado que no outro dia, sabe, bate uma tristeza tão forte que... Tá vendo isso aqui, gente? Ó, tá vendo? Eu não vou conseguir dar o exemplo, mas imagine. Às vezes, vamos supor que eu jogasse aqui água suja no copo. Ia começar a encher o copo de água suja, não ia? O que eu ia fazer? Agora, se eu pegasse e jogasse muita água, ia começar a transbordar e sair aquela água e começar a purificar. De tanta coisa ruim que a gente escuta, como é que a gente vai combater?
tem que orar, tem que se encher do Espírito, tem que ler palavra, tem que estar em comunhão, porque senão, se você não vigiar e não se encher, tem que ser cheio do Espírito, sabedoria, porque se não se encher, né, a gente vazio não fica. Vazio não fica. Se não é cheio de Deus, é cheio de coisa que não presta. Então a gente precisa, para expulsar, para purificar nossa mente, para purificar o nosso coração. Mas eu só penso coisa errada, mas só vem na minha mente. Meu irmão, vai vir na sua mente um monte de coisa, porque você está se alimentando do quê? Entendeu? Você está se ocupando com o quê? Se ocupa com coisa que presta. Que aí você vai continuar vindo, vai continuar vindo, vai continuar. Mas quanto mais você se encher, menos isso vai te afetar. Porque você vai estar ali cheio de coisa boa. Tá bom? Então, assim, a gente ouve muita coisa, mas que a gente não se descuide, né, para ter a voz do Senhor mais destacada do que a voz do adversário, tá bom? Vamos lá. É difícil, depois de ouvir algo mais embaraçoso ou picante, não repassar a informação, talvez ocultando-a sob a forma de um pedido de oração. Aí, ó. Precisamos muito orar pelo João, que Deus o abençoe. Ele ainda não parece ter se encontrado. O que ele está declarando neste pedido de oração? Ter a língua dobre não consiste em uma pequena falha ou peculiaridade do caráter. Trata-se de um sintoma de orgulho hipócrita. Significa afirmar em sã consciência uma coisa para um grupo e então dizer ou insinuar outra coisa para um grupo diferente. A falsidade aponta para o temor dos homens, e o diácono, movido pelo temor dos homens, pode destruir uma igreja toda. A adulação, como se pode perceber, é dizer na presença da pessoa o que não se diria pelas costas dela, ao passo que a fofoca consiste em dizer pelas costas da pessoa o que não se diria diante dela. Então, olha só que interessante, adulação e fofoca. O que é adulação? Você dizer na presença da pessoa o que você não diria nas costas dela. Tem por quê? Você, assim, eu não falaria bem do Tiago nunca. Aí na frente dele, Tiago, que não sei o quê. Falsidade. Se eu tenho um pensamento do Tiago, é na ausência e na presença. Falar bem pode. Né? Se for uma coisa boa, pode falar bem. Agora, falar mal ou falar bem também... porque olha só que interessante, aqui não está falando só da fofoca, a língua dobre, ela também fala sobre essa falsidade. Não precisa ficar adulando também. Se você quiser elogiar, você elogia, mas elogia com verdade. Pode elogiar, não precisa ter medo de elogiar, mas elogia com verdade, né? Quando necessário. Senão é desnecessário ficar abrindo a boca para falar o que não pensa, né? Vamos lá. Alguém qualificado para ser diácono evita as duas coisas, mas, tendo em mente que um diácono vive para agradar as pessoas, isso será impossível, pois apenas o temor a Deus pode afastar o temor dos homens. Satanás fará qualquer coisa para conseguir ganhar uma posição na casa do inimigo. Ele não dê lugar ao diabo. Um diácono maduro não usará suas palavras para criar uma fenda na porta. Não apegados a muito vinho. Os diáconos não devem ter apenas autocontrole em relação ao que falam, também devem fazer uso do autocontrole em relação aos seus desejos. Esse padrão proíbe a embriaguez e desafia qualquer coisa que possa escravizar o coração do diácono ou prejudicar o seu julgamento. É possível que Paulo tenha incluído essa qualificação pelo fato de a natureza do trabalho diaconal incluir, às vezes, o ato de levar vinho aos doentes por razões medicinais. Mas, seja qual for o propósito, o princípio é claro. As pessoas qualificadas para serem diáconos não devem ceder aos desejos ou abusar de substâncias que impediriam seu trabalho ou testemunho. Não é? Aqui fala, o autor está dizendo aqui, para não se apegar só ao fato do vinho, mas para tudo aquilo que dá prazer. O diácono não pode ser um amante do prazer, sabe? Aquela coisa que só...
Leva para outro exemplo. Posso jogar um videogame, posso jogar uma bola. Tomar cuidado para não ser escravo dos prazeres. Às vezes a pessoa ela tem alguns prazeres que são até lícitos. Não estou nem dizendo os ilícitos, pelo amor de Deus, né? Acho que não é nem, aqui não precisa nem falar que os ilícitos não devem ser, né, guardados, né? A gente não pode querer coisa errada. Mas tem coisa que é certa, mesmo sendo certo, tem que ter um autocontrole para tomar cuidado. Tem coisa que é certa, mas certo, tudo é certo dentro da medida proporção. Às vezes até falar demais, você pode falar uma coisa boa. Mas você vai falar coisa boa demais, se torna um cansativo. Dormir é bom, mas dormir demais, cansativo, tá errado. Então tomar cuidado assim com os excessos, né? Isso é importante. Se devemos pautar-nos como sociedade de temperança, como encarar a presente recomendação de Paulo? Entendemos o contexto cultural em que a epístola foi escrita. Tanto a sociedade grega quanto a hebreia encaravam com naturalidade o vinho. Ei, meu Deus, ele vai levar o assunto do vinho. Adiante, vamos lá. Tinham-no como bênçãos dos céus. Todavia, com aprimoramento consuetudinário, costumes habituais da igreja foi esta assumindo sua vocação como agência de temperança. Até que em Éfeso recomenda o apóstolo: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Já em 1 Timóteo, Paulo é ainda mais explícito. Segundo deixa bem patente, o candidato ao ministério pastoral não pode ser dado ao vinho. Com respeito aos diáconos, parece haver certa tolerância. A expressão grega é piedosamente esclarecedora, né? A ideia no original retrata alguém com a mente voltada para o vinho, não podendo livrar-se dessa obsessão. É alguém dominado pelas bebidas fortes. Por conseguinte, como pode um diácono, nessas condições, servir a obra de Deus e zelar pelo bem-estar dos santos? Gente, eu não vou me deter essa questão do vinho. Tem coisas na Bíblia, tá? Eu vou dizer assim, de forma bem por cima. Se alguém quiser depois se aprofundar, a gente pode conversar. Mas basicamente por cima, nem tudo que é errado, certo? Nem tudo está explícito na palavra. E nem tudo é errado. Tem coisa que não é errado, né? Só que tem coisa que, mesmo não sendo errado, não convém. É lícito. Tem coisa que não convém. Tá? Então, no contexto brasileiro, é certo que muitas igrejas, até em contextos diferentes do Brasil, fazem uso de bebida alcoólica. No contexto cultural brasileiro e no nosso assembleiano, é algo assim que não se segue. Então, toma um certo cuidado, né, com relação à questão da bebida, porque, dado o contexto, né, o brasileiro tem um costume assim, de que quando libera um negócio, libera e vai com tudo. Entende? Eu falo assim, por exemplo, é errado eu chegar em casa 9 da noite? Não é. Agora, se eu combinei com a minha esposa de chegar às 7 e cheguei às 9, chegar às 9 não é pecado. Mas se eu combinei, tem algumas situações que a gente vai viver de coisas que não são erradas, tá? Mas que, a partir do acordo da comunidade, se torna errado se esse acordo for infringido. Então, por exemplo, a gente pode até traçar um outro exemplo também, positivo. Esse é um negativo, mas um exemplo positivo. Às vezes pode ser, por exemplo, por exemplo, a questão do dízimo. É um acordo nosso, bíblico, que a gente se comprometeu? A questão de, por exemplo, não comungar, não ficar bebendo, enchendo a cara. Mas não está na Bíblia. Tem coisa, gente, que não está na Bíblia. Mas tem coisa que na prática a gente percebe que os resultados não são bons. Então a gente combina, como sociedade, como comunidade. Não é assim que você faz na sua casa? Tem coisa que não é errado,
Mas tem coisa, Thiago, às vezes você combina com sua esposa. Tem coisa que não é errado. Mas você combina com ela que pra dar certo ali vocês dois, tal, vocês têm uns combinados de vocês. E aquilo que você combinar com ela, você pode falhar? Pode ir atrás? Não pode. Então, o que eu estou falando para vocês é com cuidado, assim, de estar bem fundamentado biblicamente. Eu não posso falar biblicamente para vocês que é errado. Se eu falar que é, não é. Tá? Danilo, não é suco de uva que Jesus multiplicou, foi vinho. Tá? Foi vinho mesmo. Ele tomou vinho. Tá? Então, se Danilo é errado e outro não é errado. Tá? Mas a Bíblia fala para não ser dado ao vinho. E aqui no nosso caso, aqui como diáconos, eu oriento vocês. Vocês podem conversar depois. Não, mas é que a palavra não fala. Peraí, não fala. Toma cuidado. Beberrões. Mas assim, o que eu vou falar para vocês não é porque a Bíblia não está falando que é errado, não é porque não está dizendo que é errado, não está, a gente vai falar que não está. Só que a gente vai fazer. É lícito, a Bíblia não proíbe. Mas toma cuidado, ainda mais como você estando em evidência. Tem casos, por exemplo, que eu ouvi casos aí de líder de jovem de outra igreja, levando o jovem para casa e enchendo a cara dos meninos, das meninas. Ah, mas na Bíblia não tá, meu irmão, não tá, não quero saber. Se fosse pastor dele, eu já teria disciplinado, não estaria mais no cargo. Como é que vai pegar porque é uma desvirtuação do negócio. Eu já vi pessoa que veio da casa de recuperação, eu já vi um amigo meu, veio da casa de recuperação, estava firme com Deus, certinho, chegou, depois dois, que eu lembro. Um chegou até da cadeia, pagou lá o que tinha que pagar direitinho, foi ali ver uns amigos ali, começou, não tem nada a ver, graças a Deus foi pro mundo, mas Deus trouxe de volta. O outro morreu. Então não é todo mundo que tem a estrutura que você tem, às vezes não. Então é bom, acordo nosso, cultura não dá. Pode beber, vai para casa de recuperação para ver os irmãos lá, o que eles passaram. Vai conversar com a esposa de alguém que não tem controle na bebida para ver o que ela passa. Então, às vezes a gente vai abrir mão de alguma coisa, e a gente não sabe se no contexto cultural que nós estamos, aquilo ali vai causar bênçãos ou males. Então, assim, não é proibido, mas toma cuidado, porque olha só o que o nosso combinado, o nosso acordo aqui diz. Isso vai para tudo, né? Fala até para tatuagem. Os jovens gostam de fazer essas perguntas, né? Pode isso, pode aquilo. A pergunta é, você está agradando? Jesus precisa disso para ser glorificado? Não. Então, por que você está experimentando os limites do pecado? Você já está querendo saber os limites do pecado, é que você já está fora. Minha filha pergunta das minhas tatuagens, eu falo, nunca faça isso. E eu me arrependo de ter feito, não faça. Porque isso não soa agradável. Tem coisa que não é pecado, gente, mas você vai fazer isso para a glória de Deus? Deus precisa que isso seja feito para que o nome dele seja glorificado? Se não precisa, toma cuidado com o contexto, porque aquilo que a gente vai fazer tem que gerar vida. Então, tomar muito cuidado com as coisas que não são erradas, porque se é errado, beleza. Agora tem coisa que não é errado, mas vai edificar no nosso contexto que nós estamos, então é bom tomar esse cuidado aí, porque como obreiros nós somos exemplo, então toma cuidado com isso aí. Pode falar. Ele fala, né? Cuida da aparência do mal. Sim. É o que acontece. Aconteceu comigo. Fiquei 20 anos escravo do álcool e das drogas. E você começou com um pouquinho, né? Sempre um pouquinho, né? Então, tipo, começa assim, um copinho e assim, vai. Inocente, né? Até Ô, gente, depois vocês me lembram, não sei se é o copo ou se é aquele filtro, mas tá cheio de coisinha, sujeirinha na água. Aí depois a gente lembra depois para ver se não precisa limpar o filtro, coisa assim. Mas continua, desculpa interromper, que senão eu ia esquecer. Conheci a Deus. A jantarefinha pros diáconos daqui, ó, pra gente já ir atrás. Uma casa de recuperação, né? Aceitei a Jesus. Estou há 3 anos liberto. A honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Foi ele que me encontrou. Né? Foi que nem aquela história da sem ovelha. Ele deixou as 99 e foi atrás de mim. Essa uma é eu. Aí às vezes a gente fala que, tudo bem, aí o senhor vai lá e tudo bem beber, daqui a pouco já está envolvido em outra rodinha, aí daqui a pouco, né? E é assim, só o senhor sabe a transformação que Deus fez na sua vida. Então Então hoje eu não passo nem na porta.
Pra quem Sabe tem tua fraqueza, né? Cada um tem uma fraqueza. Agora ele me vai ocupar um de Você, você. você fala. Aqui, ó, tem pessoas que pegam, eu usei esse caso que Jesus criou vinho, né, fez vinho na festa. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu falo assim, vai, vem cá, vinho que Jesus fez era diferente. As pessoas não se embriagavam. Ah, não, embriagava assim, era vinho mesmo. Era vinho mesmo, aí eu te corrijo, era vinho mesmo. Era vinho mesmo, tá? O que, sabe por quê? Ó, era assim. É mesmo, se embriagou. Os fariseus chamavam Jesus de Não, não é pecado, gente, não é pecado. Não é, o vinho ali, desculpa até se eu fui Mas enfim, assim, mas não, era vinho mesmo. Você, tanto é que, seguinte, que eles usaram a expressão seguinte, como é que daram o vinho mais forte antes? Depois, né? Eles acabou. depois acabou. Deram um vinho melhor. E sempre dá o pior e depois dá o melhor. No começo é o melhor e depois é o pior. Depois é o pior. Foi o contrário, né? Deram o melhor depois da fé, deram mais forte depois. Porque dando mais forte no começo. Não gostou de fogo? Hã? Lá depois. É o quê? No casamento, depois do vinho que Jesus fez, que era maravilhoso, os caras devem ter ficado tudo assim, né? Ficar, né? Não, tanto é que assim, porque davam mais forte primeiro, eu já sabia mais o que estava acontecendo, pegava a pessoa, já ficava todo mundo, já não sabia mais o que estava fazendo direito, aí tomava as coisas ruins, depois achando que estava tomando coisa boa. Né? Então, assim, eu tô falando para vocês porque, assim, gente, eu sou muito sincero, porque eu também sou estudioso bíblico, né? E a gente pode ser que a gente chegue em assuntos, por exemplo, a gente vai chegar, não falta, então vamos chegar na aula do dízimo, porque tem pessoa que pergunta, o dízimo é Novo Testamento ou não é? Vamos chegar nessa aula. E o que eu falo para vocês é o seguinte, vocês não vão ver comigo aqui, como é que eu vou falar? Sabe, papagaio, eu não vou repetir o que os outros falam. Tem uma fundamentação bíblica para falar o que eu falo. Tá? Então tem coisa que eu não consigo ser... Eu preciso vacinar vocês para que vocês não discutam sem base com outras pessoas. Porque aí você vai discutir com uma pessoa que o diabo conhece Bíblia. Às vezes tem muito ateu que conhece Bíblia. E você vai defender algumas posições que a Bíblia não defende, você vai apanhar. Então é melhor a gente conversar entre a gente. Pesquisem, podem pesquisar, tragam para mim, não tem problema nenhum, tá bom? É bom que a gente enriquece. Mas nesse sentido aí, por exemplo, do vinho, era vinho mesmo. Porque senão não tinha se embebedado. Porque senão a Bíblia não ia falar para tomar cuidado para não se embriagar. Como é que não era para se embriagar se não era embriagável o vinho que eles bebiam? Se o vinho que eles bebiam se embriagava, então cabe o conselho de Paulo para tomar com moderação, a ponto de não se embriagar. Então, toma cuidado para que a quantidade que vocês tomem não cause embriaguez. Então, se o vinho for suco de uva, ele não teria por que falar isso, né? Até uma vez uma pessoa chegou até mim e falou, mas tomar um não é pecado, cara. Assim, eu falei, cara, não, pecado não é, como Não você. Mas se todo dia você tomar ele falou pra eu tirar o apoio da garganta, né, que ele trabalha muito, na hora do almoço você toma um. Eu falei, cara, mas todo dia na hora do almoço você tomar um pra você almoçar, vai virar vício, cara. Você vai ficar viciado no álcool. Então é pecado, porque você tá viciado na cachaça. Mas se você tomar uma só, mas todo dia você tomando uma quilo, vai virar um vício, então é pecado. Tem que buscar coisa que edifica, né? Vai falar? Então, eu acho que tem que ter, você falou, bom senso. Se você percebe que a pessoa tem ali uma história de alcoolismo, que ele falou, a gente tenta não expor essa questão de, não tá na Bíblia, a gente tenta puxar para um lado mais de que você não se manter longe da tentação, porque cada um tem a sua fraqueza, né? Isso. Cada um tem uma fraqueza. Então, se eu apresentar, por exemplo, esse argumento para um alcoólatra, aí ele tem a base para... Não, eu vou chegar... se alguém chega e fala, Danilo, resumo, pode ou não pode beber? Não. É isso. Não pode. Porque o cara é fraco, ele não vai conseguir. Não vai. Eu consigo, por exemplo. Hoje eu não tenho... Por isso que eu cheguei... Um vinho, eu consigo tomar um cara assim só. Exato. Minha cunhada não. É por isso que eu tô falando assim. A minha mãe, por exemplo, escreve e fala assim, um copo pra mim não é nada. Aí uma latinha pra mim não é nada. Um fala pra mim não é nada.
2 fatos pra mim não é nada. 3 fatos pra mim não é nada. Não, mas você tá bêbado, podia ser bom. Então não, mas É que o bêbado não vê o momento que ele fica bêbado, mas você só percebe quando ele já tá caindo, né? Mas o processo você não... Olha, mas você fala assim, você caiu todinho, não lembro. Não caí não, vim pra cá, deixa em casa. É. Porque gente toma só um, já fica bêbado também. Ah, Só pra dar uma polêmica boa. mas faltando 10 minutos você vai dar polêmica. Lucas, capítulos 21 e 22. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre vós e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que se aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado de se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém de fé é. Então, mas tomar cuidado com esse texto também, que ele vai falar assim, aquele homem que não se condena naquilo que aprova. Então, se eu aprovo vinho, eu não posso me condenar porque eu tomo com consciência livre, né? Então, assim, exato, mas esse texto, ele tem assim, esse texto ele está falando justamente sobre a diferença de pensamentos e de maturidades. Então, por isso que eu falo assim, e cabe, Caio, não é descabido, esse texto é perfeito, esse texto se enquadra no que nós estamos falando com perfeição. Então, sim, então, mas assim, quando eu falo, biblicamente, bem, né? Porém, no nosso contexto, não. Por quê? Porque é lícito, mas não convém. Nem tudo que é lícito convém. Exato. Então, vai edificar? Não vai. Então, assim, não, na nossa... Sem contar o seguinte, né, para ter língua dobre? Não é. Nós não estamos numa comunidade que entendeu que no nosso contexto não convém? Estamos. Então, se nós estamos numa comunidade, então, por que eu vou chegar e falar, entender, pastor, entendi que nós aqui vimos que há mais males do que benefícios, então, não, aí eu falo que aprovo e aí depois faço diferente. Então, aprovo ou não aprovo? Concordo ou não concordo? Na hora que eu dou minha palavra de sobreiro, eu estou concordando com aquilo que a comunidade vê que é bom para a comunidade ou eu estou discordando? Então, eu discordo com... Então é o seguinte, nós, Assembleia de Deus Ferreira, temos esse pensamento, né, de que tem coisas que não edificam. A gente tem que tomar muito cuidado, vigiar, né, e buscar coisas que sejam para a glória de Deus, única e exclusivamente. Vai chegar na parte de falar sobre tatuagem? Já entra nesse caso. Provavelmente não, porque não tem um texto claro, mas eu acho que se enquadra nesse caso. Eu vi na vida que Jesus tinha tatuado o rei dos reis na coxa. Era gravado. Eu queria mandar, porque eu não sabia falar com você. Eu fico com medo dessas bíblias que o pessoal lê. Olha só, 3. Não cobiçosos por ganhos desonestos. Paulo exige que o diácono seja despojado da torpe ganância. Não cobiçosos de torpe ganância. No grego, a expressão pode ser entendida também como não amante do lucro, não mercenário. Por que não podem os diáconos ser gananciosos? Exige-se do homem de Deus uma postura íntegra e santa. Ele tem de ser, no mínimo, incorruptível, pois estará a lidar com os bens econômicos e financeiros da igreja. Ser incorrupto e reto, jamais cairá em torpes ganâncias. Saberá como encaminhar devidamente as ofertas e os dízimos dos fiéis. Assim, Paulo adverte contra a instalação de alguém conhecido por ser enganador, usar atalhos morais ou ser obcecado por dinheiro. O pessoal fala que tem 3 coisas que é complicado, né? Para um obreiro. Tem 3 coisas, né? Para um obreiro e para todo homem, né? Poder, dinheiro e mulher. É complicado vigiar essas 3 coisas, né? Mulher tem até mais propriedade. Agora, homem, tomar muito cuidado com essas 3 coisas. A gente já está falando do poder, quando a gente fala que o cargo ele não pode ser para se autopromover, né? Com relação também a dinheiro que nós estamos falando aqui, tomar muito cuidado, a gente não pode ser cobiçosos, né, por torpe ganância.
né? Cobiçosos não é que não pode querer ter coisa boa para si, o problema é querer atalho. O problema é porque se nós estamos buscando atalho para nos darmos bem, isso é perigoso. Nós nos tornamos muito frágeis, porque o diabo ele pode pegar a gente, entende? Então, e com relação à mulher, gente, abrindo, tá? Obreiro não tem que ficar de conversinha com mulher. As mulheres também, né? Não tem que ficar de conversinha com homem. Tá? Eu já vi, olha, eu falo assim, qual que é a minha escola? A minha formação é a seguinte, você é homem, você vai cumprimentar, estou falando com adultos, mas é um curso, então vale a gente expor algumas coisas, né? É homem, você vai conversar vai cumprimentar o marido da irmã. Se tiver amizade, você cumprimenta a irmã, na frente do marido. Mandou a mensagem para eu preciso conversar com a Bruna. Dependendo dos casos, eu vou conversar com o Danilo. Danilo passa o recado. Vou ficar com... Tem obreiro que já quer cumprimentar, já quer beijar, já quer abraçar. Tomar cuidado. Isso pode ser... É muito complicado. Agora, ainda mais casado. Piorou. Até jovem é bom vigiar. Agora, casado, tem que tomar um certo cuidado com isso daí. É chatice. Não é, gente. Você é obreiro, é melhor você dar a paz do seu... Por quê? Vai ter muita irmã educada querendo conversar com você e você é obreiro. Não, mas eu vou ser indelicado. Vai ser indelicado, mas seja firme, tenha postura. Porque você vai começar a responder irmã no WhatsApp, vai começar a ser agradável demais com a irmã vai começar a ser agradável demais. Não, mas é obreiro, ele não tem maldade, pelo amor de Deus, mantenha sua postura, mantenha seu casamento. Não tem que manter conversa com ninguém no WhatsApp que não seja, sabe, do sexo oposto, que não seja sua esposa, seu marido. Toma cuidado, que isso daí é complicado. Isso daí faz você ser ser muito fácil do diabo acabar com você, acabar com a igreja, porque você torpe ganância, você quer, sabe, toma cuidado com essas coisas, tá? Não tenha postura, não tenha medo da pessoa achar, mas fulano é chato, né? Nem dá um beijinho no rosto, toma cuidado, o que mais você tiver postura, melhor, tá bom? Isso aí é uma dica. Mas tem pastor, tem fulano que faz... Tá bom, deixa ele lá, mas você toma cuidado, tá bom? Sendo ensinado. As irmãzinhas assim de idade, um beijo na testa pode. A irmãzinha assim. Então, irmão, Posso falar uma coisa pro senhor? Já aconteceu de eu ser agradável com a senhorinha e depois ela ficar gostando de mim. Já. De eu achar que nem ela tem nada, que tem dado para ser minha quase vó, e ela apaixonou por mim. Já é mais aconteceu. questão de respeito. Não, assim, eu tô falando assim, tem pessoa, claro, eu tenho costume, às vezes com alguns amigos, até homem, alguns amigos meus chegam, abraço, dou um beijo, é coisa íntima. Gente, é claro assim, cada um tem um costume na sua intimidade. É o brasileiro só que faz isso. Mas eu tô falando assim, ó, o que eu tô falando é tomar certo cuidado, porque nós estamos aqui como diáconos, somos pessoas públicas. Pessoas vão chegar até vocês na igreja. E tomar cuidado. Uma coisa é você, na intimidade da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, sabe? De conhecimento dos dois, terem além, abraçar uma amiga, abraçar um amigo, não sei o quê. Ali é vocês. Não estou falando que vocês são proibidos, que isso é errado. Mas eu estou falando que na conduta como obreiro, na igreja, tomar um certo cuidado, por quê? Porque tomar cuidado. É melhor você ser aquela pessoa sóbria, sabe? Do que você ser aquela pessoa que tem de querer ser um legalzão para todo mundo. É bom ser simpático, devemos ter os hospitaleiros. Eu estou falando, tomar cuidado com algumas posturas, com algumas palavrinhas. Às vezes a gente está lá, está no WhatsApp, e vai responder a irmã, já vai dar um... vai ter culto hoje? Vai, já manda um coração assim... Toma cuidado. Isso aí Sabe se tá falando com a mulher mesmo, com a obreira mesmo, né? Tomara que não, né? Tomara que esteja falando com o marido, que é bom que já se converte. Né? Então, é isso daí, tá, gente? Bom, a gente já deu o horário aqui. Deixa eu só ver aqui.
só para concluir aqui esse trecho aqui, a gente termina na próxima aula, tá? Então aqui, a pessoa mundana e materialista lutará contra a ganância, que por sua vez alimentará a tentação para obter ganhos desonestos. Então, essa deve ser uma área em que o diácono demonstre autocontrole incontestável. Tecnicamente, foi Judas o primeiro diácono, e que péssimo diácono foi ele. Amou tanto dinheiro que pelo dinheiro foi arruinado. A única coisa que logrou com tudo que roubara foi a própria sepultura. Judas foi para o inferno por causa do dinheiro. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Vocês podem marcar essa parte, a aula que vem a gente vai finalizar esse capítulo primeiro, antes de ir para o próximo, tá bom? Mas tomar cuidado com vigiar, né? Nós devemos ter a palavra autocontrole, limite, sobriedade. Você vê que é uma palavra que foi muito presente na aula de hoje, né? Então nós devemos ter essa postura. Por quê? Porque nós não somos pessoas públicas, somos exemplo dos fiéis. E que sejamos exemplo não para como aquela pessoa, infelizmente, né, tirou uma família da igreja pedindo uma frase. Não, que a nossa palavra, ou que às vezes a nossa oração, nossa postura, seja aquela postura que as pessoas elas falam, não vou desistir não. Porque passa sol, passa chuva, eu sempre vejo aquele obreiro lá, ele não falta da igreja. A situação dele está boa, a situação dele está terrível na casa dele, mas ele está firme na rocha. A palavra dele é sempre a mesma. Ele é fiel, ele é constante, ela é fiel. Glória a Deus, aquela pessoa, ela me inspira a ser um crente em Jesus Cristo. Que nós sejamos esse tipo de crente, tá bom? Que Deus abençoe vocês.